Como construir uma empresa por mais de 25 anos? É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E como você já sabe, eu sou Igor Nunes, publicitário e estrategista da Cami Estratégia e Marketing, e nesse podcast nós convidamos empresários e empreendedores para abrir tudo o que acontece nos bastidores e de dividir com você. Aqui hoje eu tenho dois especialistas que estão há mais de 25 anos na área da construção. Sejam bem-vindos, Gustavo Veras e Raquel Veras, ao Casa Cami Podcast. Obrigada. Obrigado pelo convite aí, Igor. A gente ficou muito lisonjeados aí pelo convite. Estou feliz que a gente conseguiu adequar a agenda de vocês, né? Uma agenda corrida pra caramba e as pessoas vão entender o porquê disso aqui. Muito obrigado aí, Igor, também. É uma honra poder participar aqui, fazer esse bate-papo aqui com você e tentar agregar aí alguma coisa aí aos ouvintes. Que assim seja. Olha, uma das coisas que eu preciso deixar bem claro aqui, né? 25 anos não são 25 dias, são mais de 25 anos de Loft, construtora e incorporadora. Vocês estão presentes em mais de 7 estados, fazem inúmeras obras simultâneas. A gente está falando de obras de grande porte. E o que eu queria iniciar aqui é perguntando para vocês, entendendo que 25 anos não são 25 dias, como que começa essa história? Principalmente eu já penso aqui. Vocês devem ter passado por muitos momentos de mercado, momentos políticos, muitas pessoas passaram por aí, né? Crises econômicas, fatores que a gente não consegue controlar. Como que foi o início dessa história para chegar aqui hoje? Então, a Loft é uma empresa familiar, né? Ela foi fundada pelo nosso pai, que já está falecido. Infelizmente, em 2006 ele nos deixou, mas deixou um legado, né? E esse legado é o que a gente tenta dar continuidade e muito daquilo que ele nos ensinou a gente tenta colocar em prática e acredito eu que a gente vem conseguindo. Mas ela foi fundada em 1997 pelo nosso pai, juntamente com a Raquel e o Bruno, que é o nosso outro irmão, arquiteto, Raquel administrador e meu pai era engenheiro, né, civil. E eu, naquele momento, ainda estava na faculdade. Então, eu, como filho mais novo, ainda estava estudando e, ao E já era mesmo Goiânia? tempo, já era Goiânia. Eu fiz faculdade aqui na UFG, Engenharia Civil também, na Federal. E eu estagiei e trabalhei numa outra empresa durante 5 anos. E eu acho isso importante e eu acho que foi muito bom porque você acaba levando uma visão de fora, né, para dentro da sua empresa. Então, eu acho que foi bem importante essa passagem por uma outra empresa, uma empresa muito respeitada, muito boa também. E enquanto isso, eles já estavam tocando o início da empresa, né? Então, a Raquel talvez pode falar mais um pouquinho desse início, né? Até porque ela viveu muito mais intensamente do que eu, que estava ali de fora só observando e sabendo que um dia Se preparando, né, eu Gustavo? iria estar, como eu entrei em 2002, né, no quadro societário. Então, eu acho assim, a gente aproveitou muito o fato de termos dentro de casa várias disciplinas e profissões ali, né? Administração, engenharia, arquitetura, quer dizer, disciplinas que se Se unem, conversam né? o tempo todo, se unem e se complementam, né? Então, acho que isso facilitou demais essa, esse início da trajetória da empresa, né? Então, eu acho que esse início foi muito importante para ser o que somos hoje, né? Perfeito. A Raquel acho Você que é pode administradora, complementar né, um Raquel? Eu pouquinho. sou administradora de empresas, mas hoje já posso dizer que sou até engenheira, tá? 25 É, anos, né? então, nós morávamos no Rio, né? E meu pai, ele era engenheiro de uma multinacional e veio ficar responsável pelo Centro-Oeste, né? Na época, anos 90. E aí enxergou em Goiânia uma grande oportunidade de negócio, porque a cidade estava em franco crescimento, né, na época. E ele, como engenheiro civil, e a gente brinca que ele é um grande visionário, porque os filhos, sem querer, cada um na sua profissão, mas se unindo, né, na área dele, porque eu como administradora, Gustavo como engenheiro civil e Bruno como arquiteto, tudo a ver, né? E ele já pensava, não, quando eu me aposentar, eu vou abrir minha própria empresa. Por que não, né? Com toda a experiência que ele trouxe, a bagagem e tal, ele brincava que ele adorava acordar e ver uma betoneira rodando. Trabalhando. Aquele barulho para ele era sensacional. E a gente brincava também, até desde pequeno, eu e o Bruno, que a diferença de idade é
2 anos aí, Gustavo já é maior, 7 anos, tem uma hora que a gente acaba a idade não sendo importante, mas tem outras horas que, como a gente ficou no Rio, o Bruno na parte de arquitetura, inclusive ele fazia muita maquete para Globo nessa época, e eu empreendi com outro amigo em outras áreas lá do Rio. Depois eu fui fazer estágio e tal, e na época meu pai falou, não, vamos para Goiânia. E aí eu falei, Goiânia, será? Não, vamos, é uma cidade ótima, está em crescimento, e vocês vão ver e tal. E viemos para Goiânia em 97, eu e o Bruno, e aí fundamos a Loft, que na verdade na época era Loft Arquitetura e Construção, não era nem a Loft Incorporadora e Construtora. E aí o Gustavo realmente ainda fazendo estágio em outra construtora, mas meu pai já vislumbrando que ele viria, né, fazer parte do time. E a gente começou a engajar aí nessa área, que começamos a fazer casas. Meu pai comprava lotes, terrenos, e não, vamos construir casa. Depois passamos para prédios de pequeno porte, depois prédios maiores e tal. E aí ele veio a falecer em 2006. Mas, como a gente já estava muito juntos e integrados e já sabíamos de tudo, foi mais fácil. Entendi. Fácil e não, porque também acabamos, nós jovens, meu pai não tinha muito não queria muito aparecer, essa coisa de pessoa mais conservadora, que ele sempre foi, muito pé no chão, né? Muito justo, meu pai sempre foi aquela pessoa muito, que via a coisa, Muito ponderado, né? ponderado. Muito equilibrado. Até o signo dele de Libra já trazia isso, né? E a gente queria dar um passo maior. Não, vamos tentar outras coisas e tal. E foi aí que, quando ele partiu, a gente estava fazendo um prédio de 12 andares, né, Isso. Gustavo? Estava no acabamento. No acabamento desse prédio de 12 andares, com outro sócio. E aí já íamos começar numa área grande, que era uma quadra toda, inteira e tal. Íamos fazer 3 torres, né? Eram 6 torres de 6 pavimentos, esse novo projeto. E eu estava locando a primeira torre quando ele veio a falecer. Então a gente estava iniciando um novo empreendimento e na fase de acabamento desse outro. Quando ele faleceu foi de repente, foi um infarto fulminante, então pegou todo mundo de surpresa, até porque ele não tinha histórico nenhum de doença, de problema de saúde, zero. Inclusive o nosso avô, pai dele, faleceu com quase 100 anos, depois dele. Então a gente até imaginava que ele fosse seguir a mesma linha, né? Então, assim, isso foi realmente um baque, né? Assim, algo que deixou a gente... E aí, o que a gente resolveu fazer? Vamos terminar esse prédio, que já está ali na fase de acabamento, já está quase todo vendido, temos compromisso com os clientes. Esse outro empreendimento a gente vai dar um tempo, até para ver se é aquilo mesmo que... E naquele momento, o mercado estava passando por uma transição muito importante. Porque dali para trás, essa questão de crédito para financiamento de obras, etc., era uma coisa muito escassa. Então, as pessoas que construíam praticamente ou com recurso próprio ou com dinheiro da venda dos apartamentos. Essa questão de você ter o apoio do banco ali financiando a obra era algo que não existia, né? até pela economia do país, por questões aí até micro e macroeconômicas, né? Tanto que, culturalmente, naquela época, se você visse uma placa de banco ali no tapume de uma obra, ao invés daquilo trazer segurança para quem passava, trazia uma dúvida. Poxa, essa empresa precisa de banco para fazer essa obra? Olha só como é que as coisas mudam. Hoje a gente sabe que para um banco financiar uma obra, ele colocou a empresa de ponta cabeça, né? Então, aquilo traz muita segurança para quem vai comprar. Poxa, tem um banco ali que está junto dessa empresa, então é sinal que essa empresa é séria, é idônea e é sólida, né? E também naquela época, por exemplo, não tinha essa questão de fazer um decorado e depois derrubar. Aquilo ali No máximo se fazia um apartamento modelo no primeiro andar do prédio
E depois Mas, vendia, mas né? para o prédio chegar nesse momento, você já tinha que ter começado a obra, já tinha que ter feito aquilo Muita ali. coisa aconteceu, né? Então, muita coisa mudou Uhum. também. E naquele momento era um momento de transição. Foi muito interessante isso. Então, a gente se aprofundou naquele projeto, que ainda não estava iniciado. Na verdade, deixamos ele em stand-by até terminar o outro. Quando terminamos, a gente voltou, se debruçou nesse terreno e vimos que aquele projeto não era bem aquele que a gente acreditava. Principalmente o Bruno, que era arquiteto, não queria mais fazer projeto de bloquinhos, porque ia ser mais uns bloquinhos. Inclusive, a região tem essa paisagem de prédios de até 6 pavimentos. Uhum. Então, a linha do meu pai era seguir a linha do que tinha ali. E aí a Engenheiro, gente- né? Engenheiro com arquiteto tem um pouco desse embate. embate, Uhum. né? Mas isso até foi importante, porque hoje eu entendo muito o lado da arquitetura e com certeza o Bruno também entende muito o lado da engenharia. Porque é uma troca que, se você não ceder, você passa a ter um impasse ali que de repente nem é resolvido, né? E aí, como é que foi isso? Porque vocês estão falando aí de uma empresa, de um início familiar, e aí a gente tá falando de uma herança que veio tudo pronto, tá falando que vocês, filhos, construíram tudo, né? Tá falando da inteligência do seu pai. E aí, no início da empresa, poucos anos ali, seu pai vem a falecer, e aí os irmãos se juntam para estruturar o que a Loft é hoje, porque a gente tá falando de uma É isso empresa aí. aí muito grande. Igor, então, até nesse momento, por isso que eu digo que esse projeto acabou sendo um divisor de águas, né, para a empresa. Primeiro porque dali em diante a gente já não teria mais o nosso pai, que foi sempre o alicerce, né? E em quem a gente sempre se espelhava, se baseava e era quem ditava o rumo da empresa. E aí, a partir dali, a gente viu, inclusive, a necessidade de o que a gente pode agregar à empresa para criar uma certa referência a ela e, de alguma forma, ela passar uma mensagem legal e se posicionar no mercado. Porque até então, era uma Mais atuação, uma, né? era uma atuação tímida, era uma atuação lenta, assim. Em 10 anos a gente fez ali alguns prédios, sim, mas prédios de pequeno porte. Era prédios de 16 apartamentos, um por ano, na toada do meu pai, que já veio de uma empresa grande que estava querendo levar um ritmo um pouco mais tranquilo, né? A partir desse momento a gente falou, bom, a gente está começando, né? A nossa carreira, a nossa vida profissional. Vamos sim nos basearmos naquilo que ele trouxe de Os ensinamentos e tal, mas vamos aqui alçar o nosso próprio voo, né? Não vamos ficar aqui na sombra daquilo que foi. E ali, eu lembro bem, assim, a gente foi novamente pegar o uso do solo na prefeitura, era um terreno em Aparecida, divisa de Goiânia com Aparecida, mas já Aparecida. E a gente, naquele ano ali, houve uma mudança no plano diretor daquele bairro e a gente dobrou a possibilidade de fazermos ali a construção naquela área. Então, o aproveitamento aumentou de tal forma que a gente falou, bom, então temos que nos aproveitar disso para fazer algo maior. Uhum. E além disso, o que a gente pode trazer de gancho, de referência, para que a empresa seja de alguma Diferencial, forma né? conhecida? Que Diferencial. até então era uma atuação legal, mas ninguém conhecia, né? E aí a gente começou a estudar muito a sustentabilidade atrelada à construção. Era um movimento que estava se iniciando, Rio, São Paulo, Goiânia praticamente não tinha. Isso a gente está falando de 2006, né? 2006 para 2007. E a gente conseguiu agregar muitos elementos. Telhado verde, reuso de água cinza, energia solar, uma racionalidade no projeto para que a coleta seletiva pudesse funcionar, um raciocínio e um projeto muito elaborado voltado para a sustentabilidade. E deu muito certo. Porque eram 3 torres, praticamente um condomínio clube, uma área gigantesca. Fizemos até um lava-jato com a reaproveitamento da Isso em água das 2026. Isso em Não, 2006. 6 para 7. 2006. Seis. Perdão, 2006. 20 anos Isso, atrás, praticamente. 20 anos, Caramba. né? Ou seja, inovando, Muito, não se tinha nada aqui em Goiânia. Inovando. Não Exato. tinha. E aí essas 6 torres de 6 pavimentos, com esse aumento do aproveitamento da área, foi para 3 de 24. Então, assim, foi uma virada
Total. O que a Chave. gente pensou? A gente desafeta a área e verticaliza mais. Então a gente vai ter mais espaço para trabalhar um lazer mais interessante. A gente potencializa a área. E como a paisagem no entorno já estava definida, a gente pode trazer um elemento muito importante que tem tudo a ver com a sustentabilidade, que é a iluminação, a ventilação definitiva e a vista, né? Porque dificilmente alguém vai derrubar um prédio de 6 andares para fazer outro mais alto. A não ser Camboriú, né? Que derrubaram agora de 21, porque também não tem área mais na orla da praia, né? Aí é uma loucura, né? E assim fizemos. Então hoje, se você falar Jardim Bela Vista, o Ecovilágio é um empreendimento que é referência. Onde é que você mora? Não, eu moro ali do lado do Ecovilágio. Que era o que a gente queria. A gente queria criar algo que pudesse ser referência. E junto a isso, veio mídia espontânea, rádio, TV, jornal. Eu fui convidado para ser diretor de meio ambiente do Sinduscom. Eu ocupei essa cadeira durante 2 anos. Então, aquilo que a gente pensou e idealizou realmente aconteceu. E aí, Vendeu super bem o produto, foi um estouro. E de lá para cá, essa questão da sustentabilidade é algo que a gente não consegue nem largar mais. Já está no DNA, né? Da Loft. Mesmo isso gerando um aumento de custo para o empreendimento. Então a gente sabia muito bem, bom, a gente vai ter um aumento de custo sim, mas tem coisas que nem geram tanto aumento assim, porque se você pensa desde a concepção do projeto, você consegue inserir elementos que não necessariamente vão onerar mais a obra, mas a gente sabe que gera um aumento sim, até porque tem tecnologia atrelada e etc. Mesmo a gente não conseguindo repassar isso no preço de venda, porque aí é uma dificuldade, o mercado é soberano, né? Eu digo que o mercado é que dita o preço. Não adianta eu querer vender mais caro do que o mercado está vendendo, porque eu não vou vender. E aí não é sustentável. Porque tem muita gente que confunde, né? Sustentabilidade não é só meio ambiente. Para ser sustentável também tem que ser economicamente viável, socialmente justo. Então você tem que trazer elementos que também integrem ao máximo as pessoas e façam elas terem prazer de morar ali, e o ambiente. Claro, o meio ambiente ele faz parte. Então é o tripé, né? Meio ambiente, social e econômico. Então, assim, isso conseguiu trazer para a Loft esse DNA da sustentabilidade que gerou um diferencial, que era aquilo que a gente almejava. E aí, dali para frente, acabou sendo um movimento sem volta, né? E o importante também disso tudo, até para o próprio condômino morador, era na questão da taxa do condomínio, né? Porque ele tem uma taxa pro resto da vida, e com esses benefícios de um reaproveitamento de água da chuva, a eletricidade, baixa isso também. Então, ele vai ter uma economia no bolso dele nessa questão da taxa de condomínio, que ele vai carregar para o resto da vida. O Então, próprio investidor, né, também. então, ele enxergando isso tudo, o boom foi esse, né? Estourou, as vendas realmente foram lá para cima, né? E a gente conseguiu realmente se manter no mercado com esse diferencial, né? E levar isso para os outros empreendimentos nossos, adaptando de acordo com cada empreendimento. Um empreendimento de alto padrão, não dá para fazer isso, mas dá para fazer outras coisas, também sustentáveis, né? E quando a gente olha, né, na visão de fora, eu tenho a impressão de que, de fato, a Loft tem uma história maravilhosa, assim, principalmente conhecendo a escritório de vocês, as pessoas e tal. O que vocês entendem que assim, que mantém essa chama aí de sucesso de vocês, de estar sempre indo atrás de novidade? Agora, inclusive, vem uma obra muito importante fora, né? Acho que é na Sim. Bahia? Não, Mato Grosso. Mato Grosso? Sinop. Mato Grosso. Sinop. O que mantém isso aí tudo vivo? Para dar certo há Eu mais de acho o 25 seguinte, anos? primeiro a gente está ali presente, né? Que eu acho que é aquilo que a gente fala, que os olhos do dono é que engorda o gado, né? Mas a gente está sempre realmente buscando inovações, a gente tem uma preocupação muito grande com a parte de pessoas, né? Com a gestão de pessoas, a gente se preocupa com o lado humano da pessoa, então isso, muitas vezes, a gente traz pessoas de grandes empresas, não só pelo valor monetário, mas sabe que é uma empresa que a gente preza por esse lado, né, da humanidade. Então, muita gente, a gente consegue manter uma equipe coesa,
olhando para isso, porque não é só essa questão de, ai, pelo amor de Deus, ai, produz, que não sei o quê. Lógico que a gente quer uma produção, mas a gente se preocupa com a saúde mental. Você vê, a nossa empresa, a gente já tem algum tempo, agora vai fazer parte da NR1, a parte de psicologia. Né? Então, nós Inclusive, vocês têm uma mantemos, sala para temos isso, uma né? sala com psicólogo toda segunda e sexta, atendendo nossos colaboradores, entendeu? Isso totalmente gratuito para ele. E a gente vê uma evolução nessa parte de saúde mental. Então, a gente está muito ligado e muito preocupado com essa questão, né? Muito se fala de pessoas, pouco se fala de gestão de pessoas, É, né? Então, esse seria um diferencial, com certeza. isso, com certeza absoluta. Eu diria até, Igor, assim, eu tive até um caso recente agora de uma pessoa que a gente está trazendo para o time, né? Uma pessoa muito capacitada, que quando eu o procurei foi muito na linha de talvez que ele fizesse uma consultoria para gente num determinado assunto. E para minha surpresa, por isso que talvez você disse, talvez uma imagem já formada aí de fora, que é um ambiente muito bom de trabalho, as pessoas que saem, muitas delas querem voltar, em muitos casos. Ele falou, olha, eu estou numa outra empresa, mas o meu maior interesse não é nem ser consultor, é entrar na empresa. Aquilo ali. E aí ele depois foi me explicar, né, que na conversa comigo, ele sentiu essa minha presença muito forte dentro do negócio. Não é apenas aquela pessoa que fica mandando fazer e não participa ativamente. Porque no final, não é só dinheiro que atrai. É claro que é importante, a gente vive num mundo capitalista que se não for o dinheiro, você também não consegue sobreviver, né? Não é sustentável. Mas eu acho que essa questão de você estar próximo, você oferecer uma base, uma estrutura ali, um back-office que permita que a pessoa produza e se satisfaça com a produção dela, porque isso acontece muito, né? Tem muita gente que muitas vezes sai das empresas por não estar satisfeita com o próprio desempenho e que muitas vezes é por conta de uma falta de apoio que ela sente ali dentro da Interna, empresa. né? E isso foi um caso muito simbólico e recente agora, coisa de... não tem nem um mês isso que aconteceu. E isso me chamou muita atenção. Ele até deu exemplo de outras empresas onde ele passou que não teve isso, e esse foi o principal motivo para que ele Bacana. tivesse tomado a decisão de sair. Mas Então, e vocês não lidam somente ali com a galera do escritório, nós estamos falando de obras em sim. vários estados de Aí forma principalmente simultânea, eu, né? né? E você tá sempre viajando, né, Gustavo? Assim, Sempre. inclusive, conseguir juntar vocês dois aqui foi de fato, talvez até vocês iam viajar, inclusive, né? Tem toda uma questão de agenda aí. Mas como que é fazer essa gestão à distância de muitas pessoas e perfis completamente diferentes, né? E Aí... num mundo hoje, ou num Brasil hoje, que não tem mão de obra, né? É. Que a gente está com um Tá cada problema vez mais sério, né? escassa, né? Aí, mais ainda, essa questão da gestão de pessoas, ela passa a ser importante. Porque ela precisa acreditar na empresa onde ela está trabalhando. Ela precisa entender aonde ela está, aonde ela pode chegar. E se ela não tiver o gestor ali muito próximo, dificilmente ela vai entender. E aí essa falta de percepção do que ela pode vir a ser daqui a, sei lá, 1, 2 anos, faz muitas vezes a pessoa sair fora. E ela sai fora, tem uma surpresa que ela não imaginava que tivesse e muitas vezes quer voltar. Então, qual que eu acho que é Passamos por isso agora também. qual que eu acho que é o nosso grande desafio como diretores, gestores, é multiplicar ao máximo tudo isso que a gente está falando aqui, os valores da empresa, o conceito, a filosofia, para que essas pessoas possam... Multiplicar também, né? Então, a distância, eu acho que muitas vezes é superada com isso. Com a presença. Porque eu sozinho, eu não vou conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Raquel também. O meu gerente de obras, muito menos. Então, se a gente não tiver um time que entenda isso e que entenda que ele precisa descentralizar, precisa multiplicar todo esse valor e essa filosofia trabalhada dentro da empresa, dificilmente se sustenta. Porque aí lá na ponta vai estar sendo feito algo que não tem nada a ver com o que a empresa prega, né? E aí, meu amigo, vai tudo por água abaixo.
Então, assim, a gente tenta para essas obras fora também, Igor, levar pelo menos uma espinha dorsal, engenheiro, mestre, um administrativo, essas pessoas que possam multiplicar ali dentro do canteiro tudo isso que eu estou falando e, ao mesmo tempo, te representar de uma forma satisfatória no dia a dia. Porque eu faço questão de, pelo menos uma vez por mês, eu ir nessas obras, junto com o meu gerente de obras, porque ali a pessoa vê quem é o diretor, quem são as pessoas que estão ali acima delas e por trás de todo aquele negócio. E ali fica uma relação muito mais próxima e humana. E eu acredito que isso segura muito essa questão da mão de obra dentro da empresa, sabe? Perfeito. E na visão de cliente, o que que vocês acham, né? Que os clientes valorizam muito na hora de contratar vocês, mas muito pouco se vê ali dentro da hora da entrega mesmo, assim. Muitas pessoas têm a vontade, o desejo de construir, outras já construíram, tiveram outras experiências, mas o que que na Loft que é feito ali nas obras que o cliente geralmente não sabe ou não vê, que talvez faz toda a diferença para o empreendimento? É muita coisa. É muita coisa e o meu desafio como diretor comercial, técnico e de novos negócios é justamente tentar transmitir isso para o cliente, que nem sempre é fácil. Porque o cliente, muitas vezes, ele acha que é simplesmente colocar um engenheiro bom, um mestre de obras legal ali na obra, montar a equipe, eles mesmos montam e acabou. E tá Dali construído. para frente, só que assim, tem uma A gente já série de parte, etapas, né? a gente já parte de um sistema de gestão, né? Que é um sistema que não é barato. É um sistema, um ERP, que já controla isso tudo e que a gente está sempre investindo nisso, né? Então já parte por isso, daí, né? É. Então, e fora isso, a gente já tem dentro da empresa todos os departamentos. Quer dizer, que é difícil uma empresa menor ou um empreiteiro ter essa Uhum. condição que a gente oferece, né? A gente dá condições para o nosso cliente dele ter todo Suporte, o suporte, a estrutura e ver o que está acontecendo na obra dele. Né, com a obra dele. A gente dá né, essa gama de back-office para ele poder ter isso. Então, assim, só aí já é uma Grande grande... Mas me dá exemplo, assim, de o que é possível controlar que ele não vê. Por exemplo, projeto. Projeto hoje, na minha visão, é um dos grandes gargalos de todas as obras. Porque a gente tem cada vez menos projetistas, as pessoas estão cada vez menos querendo ser projetista. Os bons acabam sendo muito demandados, então o tempo de atendimento acaba sendo não aquele tempo ideal. Você precisa, né? E se o projeto não for bem concebido, não for compatibilizado adequadamente e não trouxer um detalhamento como deve, a obra é que vai sofrer. Vai ter muito retrabalho, vai ter muito desperdício e muitas vezes as soluções adotadas na obra não vão ser as ideais. Isso gera o quê? Gera atraso de obra, consequentemente aumento de custo, porque em algum momento você vai ter que recuperar esse atraso para poder entregar no prazo. E aí ali você começa a atropelar, a ter que comprar as coisas ali a curto prazo, e aí nem sempre você vai comprar no melhor preço. Você sacrifica a qualidade, porque você tem que fazer correndo. Então, é o que eu digo muito, né? O tripé da construção, que é prazo, custo e qualidade, para você equilibrar essas três pontas, essas três pernas, né? Você tem que ter muita gestão. Porque uma influencia na outra. Se você atrasa muito a obra, no final você vai ter que correr para entregar, você vai sacrificar a qualidade, vai sacrificar o custo. Se você faz uma obra de uma forma mais lenta, mais devagar, você, pode até ter uma qualidade melhor, porque você vai fazer num tempo maior, Mais o custo. mas você sacrifica o custo, porque quanto mais tempo a obra demora, mais cara cara ela fica. Custo indireto. Então, se você não tiver uma gestão muito bem feita, pessoas que saibam o que está acontecendo, saibam fazer com que o trem volte para o trilho, no mínimo desvio,
o negócio degringola. Então, a gente tem essa métrica, vamos dizer assim, de fazer esse acompanhamento diário, mas com o cliente, mensalmente, a gente apresenta um relatório com todos os indicadores de custo, de prazo, segurança do trabalho, que é um item que a gente se Preocupa, debruça né? muito, porque é algo Segurança, que né? você trabalha com a vida ali do funcionário, com a condição de trabalho dele, então isso afeta diretamente a produtividade, né, em canteiro. Controle de estoque, as ocorrências, né, que a obra teve ali naquele período. Porque se a gente consegue se antecipar, aí você consegue levar soluções em que você faça com que o custo, o prazo, a qualidade, principalmente, que são as 3 métricas principais, se mantenham do início ao fim. Porque se você chegar no fim e viu que a qualidade está ruim, ou o custo estourou, ou você já está ali com a obra atrasada, você vai fazer o quê? Não tem Tem mais o que mais o fazer, que né? recuperar, né? Uhum. O cliente não tem mais o que fazer. Então, quer dizer, se você não tem gestão, você não tem como fazer um negócio que foi ali previsto ser realizado daquela forma, né? Perfeito. E aí, Igor, dentro desse back-office que a gente fala tanto, você tem ali departamento de compras, que é o departamento que vai fazer as negociações, tanto de material quanto de mão de obra. Ali você ganha muita margem, ou perde, dependendo da forma. E como a gente tem um volume interessante de obras, isso ajuda muito a ter um maior poder de barganha junto aos fornecedores, porque esses dias mesmo a gente comprou elevador cremalheira, que é aquele elevador de obra, para 3 obras. Conseguimos um descontão. Então, as 3 obras, os 3 clientes Se acabaram beneficiam. sendo beneficiados, entendeu? Então, isso só uma empresa de porte aí como a nossa Consegue, consegue outras, né? fazer. Parte de departamento pessoal, recursos humanos, então a contratação, demissão, você não perder os prazos, o cara está ainda na experiência, peraí, ele está... ali você já toma alguma atitude, então você minimiza problemas de passivos trabalhistas, então esse departamento ele é muito importante para isso. Controladoria, contabilidade, que ali você vê se todas as notas fiscais estão emitidas corretamente, se as retenções de impostos estão sendo feitas da forma correta, e aí você minimiza surpresas lá na frente também, quando você vai entregar o empreendimento. Projetos, gestão de projetos, isso para mim é importantíssimo, porque projeto mal concebido é aquilo que eu falei, vai gerar retrabalho, vai gerar aumento de custo, vai gerar perda de qualidade, vai gerar atraso de obra. Não tem o que fazer. É o grande vilão. Quando você vai ver, pô, mas por que aconteceu isso nessa obra? Você pode olhar que muitas Vai ser dessas isso. vezes foi projeto, o grande responsável. Além da segurança, né? Porque se você também faz um projeto estrutural, por exemplo, errado, você vai ter um problema no prédio que, meu amigo, depois só reforço estrutural que vai resolver e olhe lá. Então, a segurança também acaba sendo algo que a empresa bem estruturada, com todos esses departamentos, vai conseguir oferecer para o cliente. Excelente. Fora isso, tem toda a parte financeira, né, de controle de fluxo de caixa, que a gente muitas vezes faz junto ao cliente também. Então, é uma gama de departamentos dentro da empresa A que cadeia é ninguém muito vê, grande. que A ninguém cadeia é vê, grande. mas que trabalha arduamente e que eu vou te falar que se não fosse isso, aí a gente ia ser um empreiteiro qualquer que vai oferecer uma mão de obra e vamos fazer do jeito que der. Toque E de aí a caixa. gente já sabe o que acontece. Porque mesmo com todo esse aparato, já não é um negócio fácil, porque aquilo que a gente falou tem muitas variáveis também que não dependem da gente, que saem da nossa mão. É clima, é economia, porque se você não vende os apartamentos como você imaginava, isso vai com certeza influenciar Impactar. no andamento da Exatamente. obra, e muitas outras variáveis, né? Então, a burocracia, que a gente sabe como é. Então, muitas vezes a gente espera aí entre início de desenvolvimento de projeto até o lançamento, fazer em 1 ano, mas às vezes atrasa, aprovação, vai, vem, prefeitura, cartório, demora 1 ano e meio. Esses 6 meses, meu amigo, é uma tragédia, né? Porque você estava contando com uma receita ali que não acontece. Você continua tendo E o esse seu custo continua. fixo, ele não para. Isso. Então, isso em termos de fluxo de caixa gera quebras que sacrificam muito. Então, meu amigo, nós como donos, diretores,
É um dia de cada vez. É isso aí. E ao longo desses 28 anos aí de Loft, eu imagino que muitas obras de impacto vocês conseguiram construir, né? Vocês têm clientes como o próprio Flamboyant Shopping, etc. Quais foram as obras mais marcantes assim para vocês? Não de tamanho, mas assim de experiência ou de detalhes que com a ajuda de vocês fizeram toda a diferença, como o próprio Ecovillage, né? Que foi aí um despertar para Uhum. Goiânia, para a economia É local. difícil, Igor, a gente pontuar, porque assim, Cada uma tem a sua todas as obras particularidade, têm a né? sua importância, sabe? Assim, às vezes não é nem pela obra em si, mas pelo nosso momento. Às vezes não é nem pelo padrão da obra, mas por aquilo que a gente conseguiu entregar e por aquele valor que a gente conseguiu inserir dentro ali de uma comunidade, por exemplo. Então é bem difícil. Agora, obviamente a gente tem alguns marcos, né, que dão uma representatividade, que a gente, em termos até de portfólio, pelo porte, pelo tamanho, pela importância, acabam se destacando, né? Eu falo por mim, né? O Ecovilágio mesmo, que foi uma linha que a gente criou com toda essa base de sustentabilidade. Fizemos dois com esse mesmo nome, Ecovilágio Jardim Bela Vista, que foi o primeiro, e o Ecovilágio Castelo Branco. Ali foram, se a gente somar os apartamentos de um com o outro, vai dar ali Mais de 500, né? mais de 500 apartamentos. Então, quer dizer, você impacta ali várias famílias, né? Então, isso para a gente é muito importante. E o conceito, né, do empreendimento, eu acho que ele acaba sendo ali algo que chama muita atenção. Fora isso, a gente fez o Eco Living também, que foi o nosso primeiro produto de mais alto padrão, ali perto do Vaca Brava. Inclusive onde eu moro, que também tem ali uma beleza arquitetônica, um charme, a Lá localização foi é até um ímpar. case de sucesso A que gente vendeu em vendemos 90 em dias 3 meses, né? apartamentos de tudo? quase 200 metros, não era qualquer apartamento, né? 66 apartamentos. Então, o Sinfonia, que foi um produto ali no Marista que muitos dizem ainda ser o prédio mais Mais bonito bonito. do Eu ia Marista, falar esse, eu que acho que é um dos hoje, prédios mais que charmosos. hoje É. é o bairro mais valorizado de É. Goiânia, né? Então, você ter um prédio que chama atenção e que é tido como um dos mais bonitos no bairro mais nobre de Goiânia, pra gente Significa muito, é né? motivo de muito. muito orgulho, né? E fora isso, Igor, a gente também se enveredou em algumas obras comerciais que, na minha visão, também são emblemáticas. A Solute, por exemplo, é um prédio altamente tecnológico aqui em Goiânia. Tem até o selo, né? Tem um selo LEED, né, de sustentabilidade, Gold. Lá tem um data center também certificado pelo Tier 3. É o primeiro do Centro-Oeste com essa certificação. É um prédio altamente tecnológico, por exemplo. O sol, quando começa a bater numa fachada, a persiana desce sozinha, só pela incidência da luz e do calor. O ar-condicionado tem todo um controle de intensidade, de renovação de ar. É muito interessante. As medições são todas individuais. Você sabe o que o ar está consumindo, o que é a iluminação, o que é a energia de tomadas. Então, ele tem uma gestão automatizada que traz Agora mesmo a gente está fazendo um prédio na T7, aqui pertinho, Uhum. que vai ser um prédio também muito, muito emblemático. Ele vai chamar muita atenção porque ele tem uma arquitetura mais orgânica e é onde vão estar presentes aí 2 cartórios importantes de Goiânia. Vai ser um Banco, prédio né? também muito tecnológico, com acabamento. Inclusive, vai ser certificado também pelo LEED, que o LEED é uma instituição de certificação de sustentabilidade, inclusive. Uhum. E por aí vai. Então, a gente agora está atuando muito forte no Mato Grosso. É uma região onde o agro é muito pujante, muito forte, mas a verticalização está engatinhando. Uhum. E então, a gente está tendo a oportunidade ali de participar desse início da verticalização dessas Eu cidades. costumo até né? dizer que está muito parecido com a época que a Vocês gente chegaram, veio né? para Goiânia. Goiânia há Isso 40 agora. anos atrás. Eu faço muito esse paralelo. Eu também. Semana que vem eu vou mesmo para lá e vou ficar uma semana lá, porque a gente já está com 6 obras lá. Caramba! Só para a gente entender a pujança. Todas né? verticais? Todas verticais. Todas verticais. Todas verticais. E é legal que hoje, com esse tanto de tecnologia aí, vocês já levam não só a sustentabilidade, que é algo já muito relevante, mas que hoje quase se vê como necessário, natural, né? É normal. Vocês estão levando toda a tecnologia, todo o diferencial É isso aí, para a região.
Isso E aí. o conhecimento, lição aprendida. Eu digo que esses anos todos de estrada, elas trazem muita lição aprendida. Muitos erros, muitos acertos. E isso é difícil você precificar, você mensurar. É, eu tento, e as pessoas, muitas delas entendem, mas é algo muito abstrato, né? Você não consegue ter ali um dado muito específico. A gente até está tentando agora criar dados para quem sabe a gente ter isso mais na palma da mão. Mas não é uma coisa simples, né? Agora, obviamente, numa conversa dessa, quando você fala de quase 30 anos de atuação, quem está há 5 anos vai conseguir entender um pouquinho o que, que é isso, né? É muita coisa que acontece durante essa trajetória. Perfeito. E aí, se a gente puder levar isso para alguém que está começando, ele vai deixar de errar muito por conta dessa nossa experiência e dessa lição aprendida da Perfeito. vida, Jornada né? mesmo. Da jornada, isso aí. né? E aí a tecnologia, ela vem muito para facilitar também essa questão de você fazer obra à distância. Porque por mais que eu tenha falado da espinha dorsal, das pessoas que a gente tenta levar e que elas multipliquem, a gente tem que estar acompanhando isso de perto. Perfeito. Não é só levar isso aí. e O fechar os próprio olhos. cliente exige, né? Uhum. Tô pagando, eu É. quero você. Eu Então- quero que você esteja lá. Então, Né? Tem muito isso. hoje ainda. você ter ali a condição de fazer um vídeo ali no celular e rapidinho já mandar, você já vê. Peraí, E vocês isso aqui controlam não é a assim. obra, o crescimento dela em tempo real, Em né? tempo Sim, real. tempo Tempo real. real. Tem câmera em todas as obras. O meu gerente geral de obras conversa com os engenheiros todos os dias de todas as obras. Que legal. Ele vive no telefone. Então, a tecnologia também Ajuda muito. veio para ajudar muito. Videoconferência, toda semana tem. Não necessariamente você precisa estar presente para fazer uma reunião, essas reuniões de dia a dia, né? Essa mensal a gente tenta fazer ela sempre presencial, Legal. principalmente comigo. Mas nem sempre é possível, né? Então, eu acho que isso é o que faz com que a gente consiga hoje fazer uma gestão bem feita, mesmo à distância, né? Bom, já foram 45 minutos de conversa, muita lição aqui, né? 28 anos, não são 28 dias. Muito bacana ouvir vocês. Acho que foi uma aula, viu, Gustavo? E agora a gente preparou para vocês, a produção, algumas perguntas da Caixa Preta, que é a caixa mais temida aqui do episódio, tá? Então eu vou pedir para minha produção, roda a vinheta. Bom, a Caixa Preta, nosso time prepara as melhores perguntas para surpreender os nossos convidados com a pergunta, mas deixar vocês surpresos com as respostas, tenho certeza. E aqui, Gustavo, a gente sempre deixa as damas fazerem as honras, né? Vocês vão ver que a Caixa Preta, ela é patrocinada pela Kinder Ovo. Vocês vão ver que a embalagem do Kinder Ovo que guarda as perguntas, tá? Então, se não foi da sua geração Kinder Ovo, certamente foi da Luísa, né? Então vamos testar aí. Mexe, eu costumo dizer que se você pede pra Caixa Preta perguntas fáceis, ela entrega perguntas difíceis. Se você pede perguntas difíceis, ela te entrega perguntas difíceis. Vai ser sempre difícil. E aí, eu puxo? Pode puxar, fica à Não tem o que vontade. fazer. Não tem o que fazer, não. É preto? Olha. E aí, você que lê? Não, você Ah, pode sou fazer eu? as honras aí, ficar surpresa. O que vocês não negociam de jeito nenhum em uma obra? Qualidade. Eu acho que realmente a qualidade. Assim, a obra ela vem com tudo isso que a gente já chegou a falar, mas com a gestão e tal, mas negociar a qualidade, eu não negocio. Então, é um Eu valor bem acho que pujante aí, né? É. Eu até complemento qualidade Uhum. também, estava na minha cabeça também, mas a segurança. Também. Porque eu digo muito que o empreendimento, independente de ser de padrão mais econômico ou de padrão mais alto, a segurança, por exemplo, da estrutura, da fundação, isso é inegociável. E dos próprios colaboradores, Eu né? até digo que o acabamento, dependendo do caso, você ainda tem ali como corrigir. Agora, a segurança, a solidez, isso é difícil. Então, eu acho até que acima da qualidade, na minha visão, está a solidez e a segurança. E eu acho que é engraçado a gente pensar
nesses termos aí, porque quando a gente fala de segurança, é uma segurança antes, durante E e depois. para depois. Depois. Né? Porque a gente tá falando de uma obra que vai Sim. perdurar, vai receber Sim. famílias, enfim, Sim. outras pessoas ali também. Sim, E qualidade e exatamente. segurança, na minha visão, elas andam muito é. junto, Perfeito. né? Porque... e aí, quando eu falo novamente de padrão, independente do piso, por exemplo, ser mais barato ou mais caro, ele tem que ser bem feito, bem executado, bem assentado, né? Então, eu acho que isso, na minha visão, é inegociável. Excelente, excelente. Bom, agora eu vou te dar as honras aí para você tirar a sua pergunta. Vamos ver como é que vai ser. Eu achei essa muito fácil, vocês responderam muito rápido. Então, Essa caixa aqui tá... São 28 anos de experiência, né, Igor? Então, A gente acaba... a gente tá preparado. acaba- A gente acaba respondendo essas perguntas muitas vezes todo dia. É. Só que pra gente, de uma né? forma indireta, É. subjetiva. Ó, o seu é grande, hein? Se vocês tivessem que escolher uma coisa que sustenta uma empresa por 25 anos, qual seria? Ah, meu amigo, resiliência. Também ia falar isso. É muita resiliência, é você Não é fácil, saber não. equilibrar muito as pequenas vitórias e derrotas que acontecem ao longo do caminho. Eu acho, e assim, isso acho que é uma coisa que veio do nosso pai, inclusive. É você não se inchar demais com as vitórias. É claro, acho que tem que ser comemorado, sim, as pequenas vitórias, até porque isso é um combustível para você estar cada vez mais motivado, mas não exagerar nisso. E também não se desesperar demais naqueles desafios e obstáculos que aparecem ao longo do caminho, né? Então, a partir do momento que você consegue equilibrar isso, eu acho que você consegue viver, ou pelo menos caminhar durante um tempo aí bacana de existência, né? Na minha visão. É isso mesmo. Essa persistência, né? Porque você vê, o Brasil, quantas coisas que a gente já passou, né? Com a política mesmo, e teve a pandemia, você imagina, com a pandemia, quantas empresas aí acabou se sucumbindo, né? Sumindo, né, do mapa, né? Então, e a gente foi lá, não, vamos lá, é um dia após o outro, vamos parar as obras, manda todo mundo embora, para casa, vai voltar e vamos voltar Não firme, absorver o vamos, prejuízo que vamos tiver, absorver dar um de alguma jeito maneira, vamos tentar ver aí, nos dar as mãos, né? Por isso que a gente tem aí essa equipe, esse time tem pessoas com a gente de muito tempo, né? Outras que já saíram, já retornaram. Então, isso pra gente é realmente, assim, a gente tem horas que dá vontade de desistir, né? Eu acho que todo mundo, quando passa por mas a gente fala, não, peraí, vamos respirar. Nada melhor do que uma noite para você, né, absorver todos os problemas e não, vamos continuar, que é isso que a gente quer. Meu pai falava uma coisa interessante. Quando eu tô conversando com uma pessoa, ele fala assim, não, isso aqui tá sob controle. Ele já ficava com o pé atrás. Ele falava, esse sob controle me deixa preocupado. Esse sob controle, porque ninguém tem controle de nada. Né? E é aquele cara também que fala, isso é bom, por um lado, sim, mas que tudo é muito fácil, muito simples, você também... Porque assim, a gente sabe, a vida, né? Assim, independente da profissão, da área que você atua, quando você vai falar até de vida pessoal, né? Perfeito. Mental, é um desafio. Sim. A vida é um desafio, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, eu acho. Seja para os momentos bons, quanto... Para os momentos ruins. Né? Não é nenhuma tragédia quando acontece alguma coisa que ali não estava no script, como também não é a glória e a vida eterna e você entrar numa zona de conforto quando algo dá certo. Eu acho que, o na minha equilíbrio visão, é o é o que traz aí a... Perfeito. Ao longo desses anos, muitos desconfortos, imagino, Nossa. né? Nossa Senhora. Vamos mais uma? Bora. E muitas coisas boas também. Né? Sim. Nossa, isso tá difícil. Por isso que eu falo, é a geração do Kinder Ovo, Fabrício aí. Eu comi muito. Você comeu muito? Então... O que mais coloca uma obra em risco? Orçamento mal feito ou execução sem gestão?
Eu acho que os dois, né? Um orçamento mal feito, que parte aí de um projeto, que é aquilo que a gente já falou, nossa, isso daí vai causar um problema aí seríssimo, né? E a execução sem gestão também não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque como que você... É aquilo que a gente já falou, a cadeia já é grande de uma obra, né? Tudo que você vai fazer. Se você não tiver uma gestão e um orçamento bem feito, tendo uma gestão, tendo um orçamento, já é Tem os difícil. desafios. Imagina sem ter. Sem ter, não vai chegar essa obra Eu danada, falo né? muito que o correto mesmo seria você planejar uma obra durante 2, 3 anos e construir em um. Só que aqui, infelizmente, É o as contrário. coisas são atropeladas, muito por falta de conhecimento também, ou por circunstâncias. A gente sabe também que nem tudo a gente faz como acha que deveria. Muitas vezes você sabe que não é o correto, mas você tem que fazer por uma circunstância. Uhum. Mas isso tem que estar claro que oferece um risco. Então, quando a gente fala de projeto, como eu falei anteriormente, que hoje, na minha visão, é o grande gargalo, porque é onde tudo começa. E se começa errado, meu amigo, para você consertar depois é muito difícil. Então, a partir do momento que você faz um projeto bem feito, você tem condições de fazer um orçamento bem feito. E com esse orçamento bem feito, se você também não tiver uma gestão adequada, ele se perde. Entendi. Porque você não vai conseguir cumprir aquilo que você planejou aqui no início. Por isso que é difícil você falar qual que é o mais importante. Eu acho que os dois são importantes, só que os momentos são diferentes. né? O orçamento é no início e a gestão é do início ao fim. Né? Então, se você não consegue detectar os desvios com antecedência, nenhuma ação vai ser suficiente para consertar aquele desvio. E aí a gestão entra, justamente aí. Ela permite que você consiga tomar decisões com antecedência devida. E ali você consiga fazer com que o previsto seja realizado. Entendeu? Então, desvios ao longo do caminho vão acontecer. Mas se a gente conseguir, com essa gestão, ir consertando, e adequando, e equalizando isso que acontece ao longo do tempo, as suas chances de fazer com que aquilo que foi previsto seja realizado é gigantesca, entendeu? Como sem a gestão é o automaticamente oposto, né? E aí é onde vem a importância de você estar acompanhando de perto, de você ter pessoas que saibam o que estão fazendo, de você ter a tecnologia ali agregada ao negócio, porque ela vem para facilitar, mas ela também não faz nada sozinha. Não adianta você ter um programa, igual a Raquel falou que a gente tem, se você não tem pessoas para geri-lo, né? Assim, não adianta nada. Você não vai ter o dado que você precisa e o controle que você precisa para poder chegar do início ao fim. Eu até brinco muito que algo feito ou concebido de forma errada, dificilmente ele vai chegar lá no final de uma forma saudável, satisfatória. A obra, por exemplo, ela, se você conseguir manter aquilo que você previu até o final, meu amigo, já é uma vitória gigante. Perfeito. Eu não acredito numa obra, por exemplo, que vá consertar algo que foi mal concebido. Um empreendimento que foi lançado no local errado, ou que o projeto era um projeto que ninguém compraria. Porque a obra ela vai ser algo que vai manter aquilo que foi previsto até o final, mas ela não consegue virar o jogo. Por isso que eu digo que esse planejamento inicial, onde está projeto, orçamento e planejamento e cronograma inicial, é a base de tudo. Mais importante. Então, até porque se isso não for bem concebido, a gestão, mesmo bem feita, ela não vai conseguir consertar. Perfeito. Então, eu acho até que agora, a gente falando mais um pouco, eu acho que esse início acaba sendo mais importante se você tiver que escolher algo ali entre os dois. Entre os dois. Vamos para a última, então. Bora aí, Gustavo. Eu, né? É você. Eu já tô com 2 aqui.
Qual o erro mais comum que vocês veem clientes cometerem antes mesmo da obra começar? Eu acho que é menosprezar a importância desse planejamento inicial, que envolve projeto, definição, consequentemente orçamento. Porque se isso for mal concebido, como eu acabei de falar, dificilmente a obra vai conseguir reverter esse quadro, entendeu? E aí ela começa a obra pensando numa coisa que vai gastar tanto ou que vai fazer aquela casa, aquele prédio, aquele projeto de uma forma e ao longo do caminho começa a querer mudar porque não estressou aquilo que talvez ela deveria ter feito no início, antes de começar. E aí, meu amigo, vem os problemas, os atropelos, os retrabalhos, os desperdícios, e aí você atrasa a obra, sacrifica a qualidade e sacrifica o custo. Então eu digo que é muito essa questão da falta de planejamento e do cliente saber exatamente o que ele quer. Exatamente o que ele quer, de uma forma clara, sabe? Isso deve acontecer muito pelo anseio de começar logo, né? E às vezes o cliente ele entende como o start, o início da obra no campo. E não o pré-obra ali, que de fato é o que vai determinar tudo, né? Exatamente. Excelente. E muitas vezes, Igor, é um cliente que nunca passou por essa experiência da obra, da construção. Exatamente. Então, ele tem muita dificuldade de entender certas coisas, sabe? E aí a gente também tem que ter um cuidado de não ser aquela pessoa também desagradável ao extremo, a ponto do cara não querer nem te ver mais. Aí como é que eu vou fazer uma obra para o cliente que eu só fico falando também mal e reclamando das coisas? Perfeito. Então tem um limite também para isso, né? E eu acho que isso que a gente falou vai muito muito frente aqui com uma notícia que a gente trouxe para vocês comentarem. Recentemente, a Maíra Card, esposa do Thiago Nigro, eles compraram uma mansão, que era uma mansão do Neymar em Alphaville, que foi mais de 40 milhões de reais, e que iniciaram uma obra aí que já vai dar um ano, e reforma, e eles estão agora descobrindo que talvez pode ser que tenha um problema estrutural que a casa possa desabar. Vou ler a manchete aqui para vocês comentarem. Após investir mais de 50 milhões na compra da reforma da mansão, Maíra Card revela medo de colapso estrutural e contrata especialista para reavaliar a obra quase no final. Olha aí. O que vocês pensam disso? Eu sei que assim, não é o tipo de obra que vocês pegam, mas isso tem viralizado nas redes sociais, ela acompanha tudo, né? Toda hora contrata novos profissionais. Eu acredito que vai muito de frente isso que vocês falaram, né? Não estresse no início, causa o estresse durante. Era melhor ela ter comprado um terreno e ter feito uma casa. Do zero. Jeito que ela Dependendo sempre do caso. sonhou, né? Porque isso, talvez, é isso que você falou. Realmente, essa questão de reforma, vão aparecendo problemas que você não estava nem imaginando. Será que as intervenções que eles fizeram foram avaliadas da forma correta? Foram avaliadas por um calculista? Eu quero fazer aqui uma parede a mais onde não existia. Será que ali tem base para isso? Tem fundação, tem estrutura que vai suportar essa nova parede? Eu não sei. Esse problema estrutural pode ter sido ocasionado pelas intervenções ou já era algo que já veio. Então, eu acho que para você assumir algo que já está semi-pronto ou pronto, você precisa fazer uma avaliação. Igual a gente, quando vai começar um prédio, por exemplo, novo, a gente sempre faz perícia nos imóveis vizinhos, para poder justamente o vizinho vir reclamar de algo que aconteceu no imóvel dele, ocasionado pela obra que muitas vezes já existia. Então, se a gente não faz esse laudo pericial anteriormente ao início, você fica sujeito a esse tipo de coisa. Eu digo isso de reforma também. Você tem que fazer uma avaliação minuciosa antes de fazer qualquer coisa. Porque aí pode acontecer. Por exemplo, a casa, a gente não sabe como é que era. Ela estava programada para ter um tipo de piso, porque aquele piso era... não, eu quero que você coloque um granito em cima do piso que já estava. Isso já afeta a estrutura da... Né? E aí eu ressalto a importância de você ter alguém especializado por trás. Para poder justamente pensar nisso, entender quais são os riscos inseridos e tomar certas atitudes para poder justamente prevenir esse tipo de coisa. Que só foi visto agora, depois de ter botado 50 milhões na casa. E aí?
Então, assim, às vezes o cliente, e aí pode ser também um outro erro, tá? Acha que contratando uma empresa especializada que tem o seu custo, é custo, mas na verdade é investimento. Então, esse pode ser um dos grandes erros também que o cliente comete, na minha visão. Ele encara uma empresa, um apoio e um suporte especializado Como um custo. Como um como custo. e no final é investimento, porque é o Olha que aí, vai acontecer o no que final. gastou. E muitas vezes esse cliente só vai perceber isso do meio para o fim. Já Hora que tá já lá foi, o já negócio gastou, né? de um jeito que E aí, irreversível, né? e aí ela precisa entender, bom, eu estou negociando com uma empresa estruturada, que tem toda uma base aí de pessoas, de tecnologia, de história, de lições aprendidas, e eu estou negociando com alguém que está começando agora, que tem um custo mais baixo, um Mas- preço menor, mas que não tem nem metade da estrutura daquela outra. Então, comparar maçã com maçã, banana com banana, né? Então, eu vejo cliente muitas vezes fazendo esse tipo de análise de forma E vocês Focada. veem torcida. em situações como essa aqui, no caso da Mayra Card, vocês já presenciaram, já chegaram pessoas que tinham uma outra construtora e chegam para vocês para, sei lá, salva a nossa obra? Já aconteceu? Estamos passando por isso agora, já, né? já. Uma nova obra ali no Jardim Goiás, né? Já. É uma obra que parou, ficou um bom tempo parada, A estrutura já. por questões não estruturais, tá? Questões financeiras da outra empresa, né? Que teve uma dificuldade, a obra ficou um bom tempo parada. Ela foi adquirida agora por um outro grupo, depois de 8 anos. E aí relançaram o produto, inclusive foi um grande sucesso, e contrataram a gente para continuar essa obra. São 2 torres, uma está com a fundação pronta, a outra na 6ª laje. Antes de assumirmos esse desafio, a gente fez toda uma análise Aí a estrutural, gente só- pegamos o projetista, fomos em loco, fizemos medições e tal, e vimos que daria Dava para a pra gente fazer. assumir. Dá para seguir. Então, essa vai ser, por exemplo, um caso Muito parecido. parecido. Excelente. Passem essas coisas da caixa preta aí só para limpar. A gente tem um presente para vocês. Eu acho que foi um episódio de muito aprendizado para quem nos assiste e, de fato, construir sem processo não é o caminho, né? A gente trouxe um presente, eu acho que não só pela participação de vocês, mas pela parceria com a Cami, por acreditar na gente aí, como agência de vocês. Isso aqui é o presente que a gente dá sempre no início do ano. Então, vou entregar aqui para vocês fazerem as honras aí do nosso tema, que é o Nossa, obrigado. Camiflix. Pô, negócio Obrigada, chique, hein? Tá bonito, hein? Camiflix. Esse ano a gente iniciou o ano dizendo para todos os nossos clientes que 2026 é mais uma temporada e que seja uma temporada muito próspera, de muito sucesso. Pode colocar aí no sofá se forem mais fáceis Ah, para é? vocês. Nossa, que legal. Olha. Ó, Ano passado vocês receberam a agenda com tema nas Foi. redes sociais. Esse ano aí é como se a Loft ó, fosse uma série. personalidade. Olha, gente, que Série legal. Loft Construtora. Exato. Hum, E aí são uma série vai completar 29 anos, né? De Muito mais bom. capítulos Que aí. bom. Inspirador. 2026 será o ano onde a Loft Construtora escreve seus maiores capítulos com histórias fortes e conquistas dignas de maratona. Isso aí. Muito legal. Gente, agradeço obrigado. muito o tempo de vocês, e tudo que vocês dividiram aqui. Tenho certeza que quem nos assiste vai ter um aproveitamento incrível, né? E que esse ano seja de fato um ano muito próspero para nós e de muita construção em todos os sentidos. É isso aí, Igor. É isso Obrigado. aí. Bela Obrigado iniciativa. também. Isso aqui é importante para a gente contar um pouco aí das nossas experiências, né? E eu acho que acaba sendo um processo natural, porque são histórias que a gente vive aí no dia a dia, como falamos. Então, acho que isso pode ser inspirador e pode ajudar aí muita gente, né? Excelente. Obrigada novamente aí, Igor, pela oportunidade, né? E é isso, sucesso para todos nós aí em Que 2026. assim seja. Bom, para você que nos assistiu até aqui, você já deve ter entendido que construir não é um problema, mas construir sem processo, sem pessoas e gestão é sim um problema. A gente fica aqui com esse episódio, eu te encontro no próximo. Até mais.